Olá, estamos novamente aqui no Programa Nacional Multidisciplinar em Odontologia. Um programa que iniciamos esse ano, no mês de abril, onde nós já apresentamos muitos professores de grande renome nacional e internacional. Iniciamos com o Dr. Luciano Divi falando sobre prevenção de câncer bucal, o Dr. Rierson e o Dr. Marcelo dos Santos falando sobre endodôncia, Dr. Francisco Todescan falando sobre os implantes orais, o Dr. Giuseppe Alexandre Romito falando sobre cirurgias periodontais, o professor Francisco Mondelli falando sobre como ter sucessos em resinas compostas anteriores, o professor João Humberto Antoniassi, quem dele conversou muito bem aqui sobre os novos rumos na odontologia, sobre ensino, sobre educação. O Dr. Fernando Luiz Brunetti Montenegro, que abordou os temas da odontogeriatria, como cuidar dos nossos queridos idosos nesse país. E hoje, culminando com esse trabalho nosso durante esse ano todo, estamos trazendo duas eminentes representantes nesse país, a doutora Mary Caroline Skelton Macedo, que falará sobre os paradigmas da odontologia, o ensino presencial versus o ensino à distância. A doutora Mary é professora doutora do curso de pós-graduação, do programa de pós-graduação em endodontia da Faculdade Mandic e colaboradora da disciplina de metodologia de ensino da Universidade de São Paulo. A professora Vânia é a chefe Vânia Funaro, é chefe técnica do Serviço de Informação Documentária e Circulação do Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. É uma grande satisfação nesse programa, que é fruto da parceria entre a Conexão Médica e a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, culminar esse programa nesse ano discutindo justamente aquilo que é o nosso ponto, o ensino presencial versus o ensino à distância, ou educação continuada à distância. E nada melhor do que terminar, então, discutindo realmente a educação, o ensino à distância e a procura da informação, como nós conseguirmos trazer a informação de uma forma mais rápida e ágil. Então, a doutora Vânia abordará esse tema e eu convido, então, a professora Mary Caroline para que nos iniciemos agora o nosso bate-papo. Bom, quero dizer que eu estou muito contente de poder estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que me agrada bastante, e eu sei que a vocês também por estarem assistindo o programa. Quero agradecer ao Dr. Moacir pelo convite e também pela oportunidade de estar junto com a Vânia de novo, trabalhando sobre ensino, que nós tivemos a oportunidade no simpósio de ensino à distância na Faculdade de Odontologia da USP, ainda esse semestre, de estarmos juntas e falando a respeito desse assunto que é muito gostoso e dinâmico e que nos agrada bastante. Você vai ver que a Vânia também é uma excelente apresentadora e tem um conteúdo fantástico para a gente aprender junto com ela. Eu vou falar um pouquinho a respeito de ensino à distância, porque na verdade o presencial você está mais habituado, a gente já trabalha há algum tempo, e a distância que está chegando agora, e como é que isso trabalha junto ou em separado, qual é o benefício que um te traz ou que o outro, na dependência de que aplicação você deseja fazer com o material que você tem. O ensino à distância, ele tem alguns paradigmas próprios, e uma das discussões que a gente vê bastante acirradas é que os professores mais antigos, que já trabalham no ensino presencial há muito tempo, têm receio de estarem sendo roubados do seu trabalho diário. E, na verdade, não é assim. O ensino à distância veio para completar ou como uma ferramenta de suporte muito interessante para o trabalho do professor. Então, você vai ver que o processo de ensino-aprendizagem, ele no ensino à distância, pode ocorrer sem a presença física do professor, mas a atuação dele é fundamental para que você obtenha sucesso no seu processo. Por quê? Quem vai traçar todo o planejamento de ensino tem que ser professor. Quem vai determinar o material didático tem que ser um professor. Então, não há desejo nenhum de se denegrir e até distanciar a figura do professor do processo como um todo. O ensino à distância, ele não pretende substituir dessa forma a figura do professor, mas ele subsidia o papel
de professor, fornecendo ferramentas que auxiliam no processo que a gente chama de ensino-aprendizagem. Bom, para que a gente chame de ensino, é necessário que haja uma condução de um processo avaliativo seguro e que nos forneça o resultado almejado naquilo que foi planejado como aprendizado do nosso aluno, seja aluno presencial ou aluno à distância, ou, o que seria o ideal, o aluno que tem o contato com o professor no ensino presencial, mas que tem suporte de todo esse processo à distância. Esse processo avaliativo é o que vai fazer toda a diferença entre as duas maneiras de se ensinar, ou as duas maneiras de se propor o processo de ensino-aprendizagem. E aí também tem uma discussão muito ampla a respeito de como ele deve ser feito e como ele pode efetivamente ser aplicado. Bom, no ensino à distância, você pode disponibilizar material didático de diversas maneiras, e diversas maneiras criativas e para o aluno muito interessantes. Você pode disponibilizar apostilas e textos, mas com o cuidado de se observar o seguinte: não é a apostila que eu tenho no ensino presencial que eu vou jogar para dentro de um repositório na internet e o meu aluno vai acessar da onde ele estiver. Na verdade, esse material precisa ser adequado à mídia que está sendo proposta, que é a internet, como sendo a mediadora nesse processo de entrega do material fornecido. Então, essa apostila, ela precisa ser trabalhada. Quando a gente trabalha com uma mídia como televisão e computador, e que é o caso aqui, a gente está trabalhando com uma delas, você precisa ter algo dinâmico. E dinamismo exige não só uma quantidade de texto projetado em tela, mas você precisa ter imagem e você precisa ter cor. As cores falam e as imagens também. E isso precisa estar num dinamismo tal que facilite a condução do processo de ensino-aprendizagem e prenda a atenção do seu aluno. Porque quando a gente está em contato presencial, eu posso ir no meu aluno, eu posso tocar nele, eu posso olhar nos olhos dele, eu falo com ele de diversas outras maneiras. O contato pessoal faz toda essa parte de dinâmica, mesmo que você não tenha nenhum material didático ali para te suprir alguma coisa. No ensino à distância, isso já muda bastante, porque não tem o professor diretamente ali. Mesmo que seja um programa como esse, você vai estar olhando as coisas e não vai ter um meio de interagir em algumas circunstâncias. Em outras, a gente até pode e deve ter essa interação. Então, todo o material produzido para ensino à distância precisa estar adequado para a mídia própria que a gente vai estar utilizando, que é a internet. Então, você vai ver que as apostilas e textos têm que estar adequados, os slides, as aulas e mesmo as conferências, videoconferências, os programas de televisão precisam também estar adequados para essa mídia, e aqui cabe uma outra discussão que a gente vai falar um pouco depois. Além disso, você pode ter tutoriais e simulações de casos. Hoje nós temos uma gama imensa de softwares que te permitem simular algumas situações. Na área médica isso já é vastamente utilizado, na odontologia ainda é pouco utilizado. E para nós seria interessantíssimo o aluno poder acessar uma simulação de caso e permitir ali escolha de algumas situações e aí ele observar o resultado que aquelas escolhas forneceram. Ou, por exemplo, numa aplicação para diagnóstico de lesão inflamatória pulpar, ele faz uma aplicação de gelo, uma aplicação de calor, e ele quer saber como ele resgata aquela informação. Eu posso ter isso como simulação. E aí ele vai lá e clica e aplica o gelo, e aí o programa te fornece a resposta e como é que você tem que ler essa resposta a partir de então. Isso tudo facilita muito o aprendizado. Você ainda pode ter animações, você pode ter vídeos, programas de televisão.
As animações hoje são riquíssimas, não se usa só os GIFs animados, mas hoje a gente tem uma infinidade de coisas extras para serem utilizadas. E também softwares próprios para você produzir essas animações de uma maneira muito interessante, muito criativa, em que o aluno seja conduzido no seu aprendizado de forma prazerosa. Você pode produzir tarefas e exercícios e disponibilizar isso para o seu aluno de forma que ele preencha e você possa resgatar as respostas dele, ou ele mesmo no momento de preencher aqueles exercícios ter o gabarito disponibilizado para que ele saiba onde ele errou, por que ele errou, como é que ele pode corrigir. Eu posso dar os links diretamente para os meus alunos para que eles penetrem as páginas e façam uma busca. E aí você vai entrar na área da Vânia. A Vânia vai mostrar como é que a gente pode interagir com a biblioteca e as informações que a gente tem lá, que são preciosíssimas para o nosso processo pessoal de aprendizado, que é contínuo, é a vida toda. E as avaliações em particular. E aí as avaliações nós vamos conversar um pouco na hora que a gente for debater. Tem uma gama enorme de meios de você fazer e plataformas que disponibilizam também ações nesse sentido. As aulas podem ser disponibilizadas de forma muito criativa, muito interativa, na dependência de como você escolha disponibilizar o seu material. Os médicos e os dentistas estão muito habituados a trabalhar no uso do PowerPoint, que é um software fácil de fácil compreensão, de uma interface muito rápida para você começar a trabalhar e produzir material muito rapidamente. E hoje existem outros softwares que pegam essa apresentação produzida em PowerPoint e transformam numa outra forma de arquivo que pode ser lido mais rapidamente nos equipamentos que os nossos alunos têm em casa, as faculdades vão ter nas salas de aula e etc. Tornando o nosso arquivo muito menos denso, mais rápido de ser trazido para a máquina onde você vai trabalhar com ele. Você pode usar, por causa disso, só slides, se você quiser, na sua aula, resgatáveis ou não, na dependência da sua escolha em produzir um material que você quer divulgar e quer que o seu aluno grave no seu computador ou não. E aí tem uma discussão seríssima em torno de segurança do material e de direito autoral da produção. Mas também a gente tem como contornar tudo isso e fazer de uma forma muito interessante. Hoje, com a internet, efetivamente, uma coisa que você produz e publica, é lógico que daqui a 5 minutos já tem pessoas tentando resgatar aquele material para utilização, seja pessoal, seja de que forma for. A utilização inadequada é quando se faz a utilização desse material sem que se dê o crédito devido à pessoa que o produziu. Na verdade, dá para a gente contornar isso de várias maneiras. Tem softwares também que se propõem a fazer esse tipo de trabalho e a gente pode discutir em torno da segurança desse material publicado. Só um parênteses, esses dias eu estava produzindo um fotoblog para uma reunião que a gente tem e antes de publicar a última fotografia já tinha entrado uma pessoa fazendo comentário das outras que eu tinha publicado. Então, para você ver como as coisas são rápidas. Eu nem tinha terminado o trabalho, estava acabando de abrir o blog, não tinha ainda publicado outras datas, nada. As fotos que estavam ali já estavam sendo vistas por uma determinada pessoa, até mais. Essa foi a que observou coisas a respeito do que viu. Então, realmente, se você tem cuidado e critério na produção do seu material, dá para a gente trabalhar com segurança. Você pode também ter slides que tenham áudio sincronizado. Então, só uma sequência de slides ou só uma sequência de slides com uma narração que, ao mesmo tempo, vai dizendo o que o conteúdo do slide está tentando comunicar ao leitor que faz uso dessa proposta de ensino-aprendizagem. Você pode ter os slides, mas também com áudio e vídeo. Eu posso ter o professor ali do lado falando a respeito daqueles conteúdos que estão mostrados naqueles slides. E isso pode ser de uma maneira síncrona ou não. E de que forma seria isso? Você está vendo esse programa, mas esse programa foi gravado num outro momento. Você não pode interagir com quem está fazendo ou participando do programa. Essa é uma forma assíncrona de estar aprendendo. A forma síncrona seria a possibilidade de você interagir com quem está
produzindo aquele conhecimento ou mostrando, demonstrando, apresentando aquele conhecimento para você nesse momento. Então, essa é a outra maneira da gente poder trabalhar. Você tem as conferências normais, a gente tem softwares próprios para se fazer conferência via internet e você tem videoconferências. As videoconferências também permitem o ensino, tanto síncrono quanto assíncrono. Para as videoconferências a gente precisa já de um suporte técnico um pouco maior, porque a gente vai fazer uso de alguns equipamentos diferenciados. Você precisa desses equipamentos, você precisa ter espaço físico para a utilização desses equipamentos e você precisa ter pontos distantes, equidistantes ou não, mas pontos que possam também resgatar, ter a oportunidade de resgatar esse material e trabalhar adequadamente com os conteúdos que estão sendo disponibilizados. No ensino à distância, a palavra de ordem é interatividade. Se você quer ter sucesso no seu curso que você trabalhou, planejou e produziu para ser divulgado à distância, você precisa trabalhar com interatividade. Então, você precisa pesquisar animação, pesquisar o que você pode disponibilizar em vídeo, em áudio e todas as formas que possam fornecer uma graça em termos da atitude daquele material disponível para prestar atenção ou chamar a atenção do seu aluno e também permitir ao seu aluno a interação com esse material que está ali disponível. Isso faz toda a diferença num ponto crítico que a gente discutiu bastante, eu e o Dr. Moacir, num determinado momento em que a gente estava produzindo algum material para ser trabalhado à distância, que diz respeito à humanização do processo. Como eu falei, no ensino presencial é fácil quando você tem o seu aluno perto e você trabalha com ele ali tocando, olhando, conduzindo, deixando que ele faça a pergunta, que ele interaja com você. Agora, à distância, isso fica um pouco comprometido. E aí, você tem meios de tornar esse ensino um pouco mais humano desse ponto de vista. Você tem como fazer com que o seu aluno tenha contato direto com o professor. E isso precisa estar bem claro para o aluno. Ele pode ter contato e deve ter. E o professor precisa buscar esse aluno em todo o tempo. Portanto, o ensino à distância não dá menos trabalho do que a aula presencial. Pelo contrário, dá muito mais trabalho do que a aula presencial. O aluno precisa ter esse processo todo bem conduzido e planejado. E o professor precisa saber se esse processo está alcançando sucesso. Ele precisa ter um feedback daquilo que está acontecendo com o seu aluno. A renovação do material é importantíssimo para que o aluno veja que você está ligado o tempo todo nesse processo e produzindo coisas novas e interessantes e dando a ele a oportunidade de ter contato com o material sempre renovado. É necessário que haja interação, como eu falei, é necessário que haja um planejamento de como este material vai ser resgatado pelo aluno ou vai ser trazido para a sua máquina para que ele possa trabalhar, isso em termos de usabilidade, e você precisa fazer a utilização de multimeios pensando na interatividade. Isso tudo não só torna o ensino mais humano, mas também traz uma necessidade para o ensino puramente à distância, que é a fidelização do seu aluno. Por que puramente à distância? Porque o ensino que trabalha com as duas modalidades, presencial e à distância, ele tem esse meio de campo mais fácil de ser trabalhado. Bom, critérios para a produção do material didático, como eu falei, os arquivos precisam ser pequenos ou ocupar pouco espaço para que o download seja rápido para a máquina que esse aluno está utilizando. Precisa ter um material visual e também, em termos de áudio, pode ser audiovisual, pode ser em separado, para que seja mais gracioso, mais prazeroso e mais interessante para o aluno que está aprendendo ali. Precisa ser interativo, é preciso ter criatividade, as metas precisam estar bastante claras e assegurado o material, desde que você queira que o seu direito autoral seja seguro.
Para que você coordene um trabalho de produção de ensino à distância, é necessário que você tenha um professor que tenha uma formação mínima em ensino ou em pedagogia ou em mídias pedagógicas, que possa conduzir uma equipe de trabalho onde você vai ter a atuação de professores específicos da disciplina que vai ser trabalhada nessa modalidade e técnicos que coordenem a produção de animações, material de vídeo que precisa de edição, e isso dá muito trabalho. Às vezes você vai levar 10, 15 horas de trabalho de um editor de vídeo para produzir 1 hora de vídeo para ser disponibilizado como material de aula. Então você vê que isso tudo precisa ser muito bem coordenado. E esse professor ligado ao ensino é que vai fazer a mediação do trabalho técnico com o trabalho do professor ou dos professores ou da equipe da disciplina que está produzindo conteúdo para aquela determinada área de conhecimento. É preciso infraestrutura para se trabalhar adequadamente. É muito interessante que haja uma estação por aluno em sala de aula quando você tem o ensino à distância dando suporte ao presencial, ou no mínimo que os seus alunos saibam qual a configuração necessária para que eles possam em casa resgatar todo o material produzido para o ensino à distância. É preciso que você tenha um servidor dedicado, é preciso que haja banda larga para que todo esse material possa ser resgatado mais rapidamente. Hoje a gente tem plataformas de ensino gratuitas excelentes, a gente pode depois discutir a respeito disso, e os softwares, sem dúvida, estão muito voltados para o desenvolvimento e focado na área de educação. E isso facilita muito a vida do professor, tem coisas interessantíssimas, precisam ser descobertas, desenvolvidas e apresentadas nos nossos cursos para que a gente produza um ensino de qualidade, tanto à distância quanto presencial, ou na possibilidade, havendo a possibilidade, no ensino presencial com suporte à distância. Então, essa é a nossa apresentação rapidinha, dando um panorama do que o ensino à distância oferece, oportuniza para o professor, e depois a gente vai discutir isso direitinho com o Dr. Moacir e com a Vânia, que tem muita informação interessante ainda para a gente. Doutora Meini, parabéns, foi surpreendente realmente a forma como você conseguiu condensar em tão pouco tempo um tema tão vasto, né? Eu acho que surgiram bastantes indagações e nós vamos poder discutir isso tudo juntando com a apresentação da professora Vânia. Realmente nós vamos ter aqui um material vasto, acho que 1h30 de discussão seria pouco para a gente conseguir chegar a uma explanação, uma conclusões desse tema tão empolgante. Continuando a apresentação, vamos chamar agora a professora Vânia Funaro, que é a chefe técnica do Serviço de Informação Documentária e Circulação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que abordará um tema vibrante, um tema que eu acho hoje de maior importância, que é justamente a recuperação da informação e como que essa informação hoje está disponível, não só dentro da biblioteca da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, sino como um contexto geral. Hoje existe uma rede de bibliotecas e eu acho que nada melhor do que ouvir a professora Vânia agora discursando justamente sobre esse tema. Olá, eu vou estar discorrendo então o papel da biblioteca nessa parte do ensino, e quero agradecer ao Moacir pelo convite e oportunidade da gente estar mostrando para vocês que estão nos assistindo várias formas, várias maneiras de estar fazendo uma interação com esse curso à distância e a recuperação também de informações na área da saúde, principalmente, que é o nosso tema de hoje. E o que é que nós temos então? Quando um usuário, uma pessoa, um pesquisador, qualquer pessoa, ela sente a necessidade de ter a informação, de pesquisar sobre determinado assunto, o local primeiro que a gente pensa é o que é uma biblioteca, né? Uma biblioteca composta por paredes, né? Uma biblioteca com paredes, uma biblioteca onde possui um pessoal que fica lidando ali com a informação, organizando essa informação e disponibilizando principalmente essa informação. Na realidade, o que é que a gente vai ter? A biblioteca, ela tem um papel primordial de estar organizando a informação, disseminando e, o mais importante, disponibilizando esse material.
E o que é que nós temos hoje? Nós temos, então, duas formas deste usuário, deste pesquisador, estar buscando informação sobre uma necessidade dele naquele momento, né? Que ele pode ser, então, um usuário tanto presencial como um usuário remoto. Isso vai muito ao encontro do que a Mene falou, porque nós temos as condições de estar participando de um curso à distância ou de um curso presencial. E hoje o que a gente vai estar mostrando é as vantagens de você estar participando de um programa de educação à distância e você também estar se sentindo ou participando como um usuário remoto dessa biblioteca, né? Então, que o usuário não precisa necessariamente ele estar dentro de uma biblioteca presencialmente. A biblioteca eletrônica, ela é composta, então, por uma série de tecnologias, assim como é o curso à distância. E o que nós temos de facilidade dessa biblioteca eletrônica é justamente a parte onde o usuário ele não precisa ter o seu tempo de deslocamento do seu local de trabalho, da sua casa, até uma biblioteca para ele estar recuperando essa informação no local. As bibliotecas hoje, a grande maioria das bibliotecas, principalmente as bibliotecas universitárias, elas disponibilizam para os seus usuários uma série de informações, tudo isso via internet. Essas informações, elas precisam necessariamente estar muito bem organizadas e que essa disponibilização seja de uma forma também bastante adequada e que tenha o quê? Credibilidade naquilo que as bibliotecas estejam disponibilizando para o seu usuário. Porque quando a gente consulta um buscador qualquer na internet, você encontra uma série de informações, né? Muitas vezes informações relevantes e muitas vezes informações que não são relevantes, que a gente costuma até chamar no meio da biblioteconomia de lixos informacionais, né? Porque você tem uma série de quantidade, porque isto não é muitas vezes controlado. A internet hoje em dia é um mundo muito grande, qualquer um pode colocar o que quiser na internet. Então, o que é necessário para um pesquisador, para um usuário que busca uma informação científica, que busca uma informação que seja compatível com aquela necessidade de informação que ele tem naquele momento? São informações que sejam disponibilizadas por uma universidade, por uma biblioteca de nome, por um instituto de pesquisa, que tenha nome no mercado e que você sabe que ao pesquisar aquelas informações, as informações são confiáveis principalmente, né? Principalmente um leigo, quando ele vai buscar algum tipo de informação. Essa informação tem que ser uma informação de crédito para esse usuário. De repente ele quer uma informação que ele está com uma dor de dente ou ele está com um problema de pele, ele quer saber como é que ele poderia, sem consultar um médico ou dentista, fazer uma medida meio caseira, né, para sanar um pouquinho esse problema que ele encontra. Então, a gente encontra muitas vezes informações que não são adequadas. Então, o foco nosso, na realidade, da biblioteca, tanto a biblioteca com paredes como a biblioteca eletrônica, é estar divulgando essas informações por meios que são meios adequados para uma recuperação que seja uma recuperação de peso, uma recuperação correta e fácil de ser acessada. A biblioteca eletrônica, então, ela tem a disponibilidade de estar colocando revistas científicas de texto integral, né? Muitas vezes, ou a grande maioria dessas revistas científicas, elas são assinadas por bibliotecas universitárias. Então, aí a gente tem uma brechinha que, infelizmente, o usuário, quando ele necessita utilizar uma revista, ele tem que estar presencial dentro daquela universidade, porque a universidade ela não abre as assinaturas que ela faz destas revistas científicas para o público em geral, porque este é um investimento muito grande que as universidades fazem e até mesmo o governo federal, né, com o periódicos da CAPES. Então, essas revistas, na realidade, elas não podem ficar ao público livre para o público em geral estar consultando. Então, nesse caso das revistas eletrônicas, necessariamente o usuário tem que se dirigir a uma biblioteca que esteja ligada a algum órgão governamental ou mesmo alguma biblioteca de universidade. Pode ser qualquer universidade. Hoje, a grande maioria delas assinam esses periódicos eletrônicos e tem a facilidade do usuário, estando na biblioteca,
ele pode fazer a sua busca bibliográfica, obter esses resultados dessa pesquisa e está gravando a sua pesquisa num CD-ROM ou está encaminhando para o seu próprio e-mail. Depois em casa ele vai analisar essa informação, ele vai ver se ele vai imprimir, como é que ele vai estar trabalhando essa informação que ele obteve dessas revistas eletrônicas. Um fator bastante importante também são as bases de dados que são disponíveis na área da saúde. Isto, a gente tem alguns principais produtos, então, dessa biblioteca eletrônica, que são as bases de dados, que essas bases de dados, o que elas podem estar oferecendo para esses usuários, né? Ela vai estar oferecendo uma base de dados bibliográfica, ou seja, o usuário pode estar fazendo uma pesquisa por autor, por assunto, por palavra-chave, palavra que esteja contida em qualquer parte deste trabalho, está recuperando uma informação que seja uma informação de credibilidade, porque ele está pesquisando numa base de dados específica de uma determinada área. É diferente se você procura aleatoriamente na internet, né, que você não sabe de onde vem a informação, né, quem é que colocou aquela informação ali, se existe uma autoria, se tem uma instituição responsável por aquele tipo de informação, até que ponto você pode estar confiando naquilo que você está lendo de documento na internet. Então, as bases de dados específicas das áreas, elas contam basicamente com materiais de diversos tipos, artigos de periódicos, teses, livros, capítulos de livros, qualquer tipo de material que contenha informação científica. Então, as bases de dados vão estar disponibilizando essas informações. Uma grande parte delas também já disponibiliza texto integral, então a pessoa já tem a facilidade do seu consultório, da sua casa, de estar acessando essas bases de dados, recuperando a informação e, o mais importante, recuperando o documento. Porque uma coisa é você ter o acesso à informação, onde é que você pode encontrar aquela informação, e outra coisa é onde é que você vai recuperar aquele documento. Então, eu faço uma pesquisa numa base de dados e recupero 10, 15, 20 artigos de periódicos científicos que falam sobre aquele assunto, mas onde é que eu vou conseguir a fotocópia, ou eu vou conseguir um arquivo que contenha aqueles artigos científicos para eu poder ler, para estar sanando uma necessidade minha de informação. Então, você pode estar indo diretamente a uma biblioteca presencialmente ou estar participando, né, interagindo com uma biblioteca eletrônica e ela vai estar, então, disponibilizando esse material. Esse primeiro contato pode ser via internet, mandando e-mail ou mesmo telefonando para as bibliotecas que participam desse programa de acesso, né, à informação para os seus usuários remotos e está entrando em contato verificando como cada biblioteca, na realidade, ela orienta ou ela trabalha com o seu usuário, porque cada biblioteca tem uma política de atendimento, então nem todas as bibliotecas trabalham da mesma forma, cada um vai estar trabalhando da maneira que é mais adequada para o seu sistema, né? Os periódicos eletrônicos, que eu já falei um pouquinho, nós temos os disponíveis pela CAPES, os periódicos eletrônicos e os assinados também pelas universidades. Então, hoje é uma gama bastante grande de informação que os usuários possuem e o importante é que eles saibam o que? Filtrar essa informação e saber como é que ele vai estar utilizando essa informação de uma forma mais adequada. Nós temos também as bibliotecas digitais de dissertações e teses, a USP ela tem a sua, a Unicamp também, a Unesp, cada uma já tem a sua biblioteca digital de teses e dissertações que funciona da seguinte forma. Cada pós-graduando que defende o seu mestrado ou defende o seu doutorado, é feito todo um processo para a sua tese ou a sua dissertação estar disponível na biblioteca digital da sua universidade. Então, isso facilita muito, porque qualquer pessoa no mundo inteiro tem o quê? Maior visibilidade da produção científica brasileira. Embora as nossas teses e dissertações estejam escritas em português, mas todas as teses e dissertações têm o seu resumo em inglês. Então, havendo necessidade, uma pessoa que está lá na Alemanha pode estar recuperando uma tese defendida na odontologia da USP, por exemplo, lê o resumo em inglês, se for interessante, pode estar fazendo o download dessa tese e está solicitando que algum tradutor traduza do português para o alemão. Então, hoje a visibilidade é muito grande, né, dessas informações, há um crescimento muito grande desses autores estarem disponibilizando
o seu trabalho na internet. As universidades já tiveram todo o cuidado em relação a direito autoral, em relação a essas teses. Então, está salvaguardado, né, os direitos autorais após as defesas das teses. E é uma forma mais, então, de das bibliotecas estarem, das universidades também, estarem disponibilizando esse material, que é um material dentro da biblioteconomia chamado de material de literatura cinzenta, porque é uma literatura difícil de ter acesso. Geralmente as teses ficam dentro das unidades onde elas são defendidas. Então, dificilmente a gente teria acesso a esse tipo de material. E agora, com a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses, fica um pouco mais aberto a divulgação, a disseminação desta informação. Outro instituto que também está preocupado com a divulgação dessas teses e dissertações online é o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que também está dando agora uma ênfase bastante grande nessa parte de teses e dissertações. Então, é um programa que já está em andamento, provavelmente a gente já esteja conseguindo estar verificando, né, as teses que são defendidas no Brasil, não é só numa determinada região. Então, qual é o objetivo dela? Está colocando numa única base de dados, dentro do próprio IBICT, todo o acervo de teses e dissertações que são produzidas no Brasil. Então, isso já dá uma visibilidade também maior em relação a esse tipo de material que não é tão comum da gente estar encontrando no comércio informacional, né? E a Biblioteca Virtual em Saúde também, que é a BVS de Odontologia, que eu já vou estar falando um pouquinho mais detalhado para vocês em relação a ela, né? Que foi um projeto, então, vou estar falando do projeto dessa construção da Biblioteca Virtual em Saúde, a área de odontologia. A Biblioteca Virtual em Saúde, ela é uma biblioteca que ela está voltada totalmente para o público remoto. Aí vai muito ao encontro do que a Mene falou, né? Você tem os seus cursos à distância, você tem o ensino à distância, mas mesmo o ensino sendo à distância, você tem o quê? Você tem papéis, né, de aluno que você tem que cumprir dentro desse programa. Não é aquele rigor tão grande como a gente tem em sala de aula, aquela cobrança do professor, mas você tem que cumprir etapas, né? Você tem que fazer lição de casa, você tem que entrar a sua hora por dia para fazer a sua aula, você tem responsabilidades de aluno, as mesmas responsabilidades que você teria num curso presencial. Então, a BVS Odontologia, qual é o papel dela? O papel dela está reunindo numa única base, numa única biblioteca virtual, todas as informações relativas à área de odontologia. Então, a Biblioteca Virtual em Saúde ela foi desenvolvida pela BIREME, que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Hoje nós já temos a Biblioteca Virtual em Saúde Pública, nós temos a parte de oncologia, nós temos a parte de psicologia, enfim, várias especialidades dentro da área de saúde que já está se desenvolvendo. A Biblioteca Virtual em Odontologia, ela ainda não está totalmente pronta, ela ainda está em fase de credenciamento pela própria BIREME, e assim que a BIREME liberar toda essa parte da biblioteca virtual, ela já vai estar disponível, então, para o usuário estar consultando esses dados, né? A trajetória, então, da BVS de Odontologia, ela se deu no ano de 98, num evento no Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde, promovido pela BIREME, que foi decretado, então, né, foi feita uma declaração de San José e ficou, então, definido que a Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS Odontologia, seria de responsabilidade do Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP, que seria, então, o pessoal responsável por estar distribuindo toda a parte de trabalhos e fazendo com que essa biblioteca virtual formasse um corpo na realidade, né, para estar colocando essas informações online. Aí depois houve uma reunião em 2003, nesse tempo de 98 a 2003, a BVS começou a ser estudada, né, e planejada, isso foi um processo bastante longo,
E aí, em 2013, então, houve uma reunião para compor um comitê consultivo, que sem esse comitê consultivo não teria a menor possibilidade dessa biblioteca virtual estar disponível para os seus usuários. Então, essa biblioteca virtual em saúde, ela foi composta, então, por um comitê consultivo. Esse comitê são professores e pesquisadores do Brasil todo, não são só da Universidade de São Paulo. É bom que a gente deixe bem claro o seguinte, que a BVS ela está sob a responsabilidade da biblioteca da Faculdade de Odontologia da USP, mas ela não é da biblioteca nem da faculdade. Ela é uma coisa, né, para a sociedade odontológica em geral e para os leigos também que estão se pensando muito que tipo de informação para leigo pode ser inserido também nessa biblioteca virtual. Aí, então, composto o comitê consultivo, no mesmo ano, então, teve uma reunião, né, com o pessoal do BIREME, o pessoal da BVS de Psicologia, que já está pronta, foi uma das primeiras que ficaram prontas desde a implantação pela BIREME, e esse comitê consultivo, então, para apresentação já do projeto propriamente dito. E como existem professores e pesquisadores do Brasil todo, fica muito complicado que a reunião física desse pessoal, né? Então, aí a gente colocando também um pouquinho mais a interação, né, essa interatividade à distância entre os membros do comitê consultivo. Então, em 2004 já houve a terceira reunião com os membros do comitê consultivo, o pessoal de operacionalização dessa BVS e a definição do que de responsabilidade que cada instituição dessa que participa da biblioteca virtual em odontologia terá que fazer para que essa biblioteca virtual esteja de acesso público o mais rápido possível. Então, houve também em 2004 uma outra reunião, mas aí no caso ela foi uma audioconferência, né, que foi com o diretor da BIREME, o Abel Parker, esse comitê consultivo, os bibliotecários do CIEL, que é o Sistema de Informação Especializado em Odontologia, que é composto por várias faculdades de odontologias estaduais e federais. Os bibliotecários participam desse comitê. E a vice-diretora, então, da Faculdade de Odontologia da USP, dando o suporte para que essa biblioteca virtual ocorra, né, o mais rápido possível. Então, quem é que participa dessa biblioteca virtual, né? São as instituições de ensino superior, tanto estaduais como federais, o CIEL, a Faculdade de Odontologia da USP sendo o coordenador dessa biblioteca virtual, e outros atores que a gente tem associações, nós temos a BO participando, né? E estamos, conselhos regionais também participando dessa biblioteca virtual. E o que é que a gente quer? Ampliar um pouco mais os parceiros dessa biblioteca virtual em odontologia, né? Então, para as pessoas que têm interesse em estar participando da biblioteca virtual, o que é que essas pessoas precisam fazer ou essas instituições precisam fazer? Apresentar um protocolo de intenções para essa secretaria executiva, que no caso é a biblioteca da Faculdade de Odontologia da USP, indicar que tipo de colaboração ela pode estar fazendo, porque o que é que precisa? Uma infraestrutura que é pouca, não é muita não, para as pessoas estarem participando. Então, as pessoas participantes têm que ter o quê? Disposição para levantar formas de contribuição, em que é que eu posso estar contribuindo, que tipo de informação eu posso estar inserindo nessa biblioteca virtual, recursos humanos que estejam praticamente dedicados a estar colocando informação nessa biblioteca virtual, equipamentos de informática e capacitação para utilizar a metodologia da biblioteca virtual. Nós temos a estrutura da biblioteca virtual, as fontes de informação, que são um dos itens mais importantes dessa biblioteca, que está ligada diretamente com a literatura científica. Então, ela vai estar fazendo o quê? Links para bases de dados bibliográficas específicas para a área da saúde. O usuário, ao fazer uma pesquisa bibliográfica, ele tem condições de já diretamente estar solicitando uma fotocópia desse material, o que evita, né, o deslocamento dele do seu local, do seu consultório até a biblioteca. Ele pode fazer tudo isso remotamente. Ele vai ter acesso às revistas eletrônicas em odontologia, a um projeto para que as revistas na área de odontologias nacionais, elas fiquem disponíveis dentro da biblioteca virtual também em texto completo.
E a terminologia em saúde, que também é uma parte bastante importante, porque essa terminologia em saúde, ela dá o que ao usuário a confiabilidade que ao fazer uma pesquisa, ele utilizando essa terminologia adequada dos descritores em ciências da saúde, ele consiga fazer uma pesquisa que ele não recupere lixinhos informacionais, né? Ele vai recuperar só informação relevante para aquilo que ele precisa. E as fontes de informação também, nós temos os diretórios que vão estar colocando para o público os diretórios de eventos, tanto nacionais como internacionais. Então, vão estar reunidos em toda essa biblioteca virtual. O usuário, ele entra lá, ele sabe quando é que vai ter um congresso de odontologia, de alguma especialidade de endodontia, quais são os cursos que vão ter para o próximo ano, para o próximo semestre, os cursos internacionais também. Então, a pessoa tem ali todo tipo de informação para dar suporte para o cirurgião dentista, né? Vai ter links também para websites, né, na área de odontologia, que é o localizador Informação em Saúde, que ele funciona de uma única estratégia de busca que o usuário coloca, ele já vai estar fazendo acesso a várias bases de dados ao mesmo tempo. Então, isso ele economiza bastante tempo, né? E espaço também, porque aí o que é que ele vai fazer? Dentro de um período de tempo muito curto, ele vai estar acessando várias bases ao mesmo tempo e não precisa ficar repetindo toda hora aquela pesquisa que ele tem necessidade de estar fazendo, né? Uma outra parte de estrutura também é uma parte de temas que está sendo desenvolvido e, por enquanto, a gente ainda tem um ensaio desses temas na realidade. E quem é que vai dar o suporte para esses temas? É o próprio comitê consultivo, né? Então, eles vão verificando quais são uma das áreas mais importantes dentro da odontologia e a gente vai estar desenvolvendo. E o usuário, quando ele quiser uma pesquisa, ele já entra direto no assunto que ele quer e ele já vai ter um resultado bastante grande, né? A biblioteca virtual também está estruturada para ter comunidades virtuais, né, fórum de discussão, de reuniões, para estar também ajudando e entrando um pouquinho nesse mundo da educação à distância. Vai ter uma parte de destaque, que tem informações relevantes sobre a área de odontologia. É aí que o comitê consultivo quer colocar também uma parte já para o usuário leigo, né, se ele quiser fazer alguma pergunta importante ou uma pergunta bastante simples dentro da área, ele pode estar fazendo conexão, né? Aqui nós temos, então, a carinha da biblioteca virtual. Foi feito todo um estudo em relação a cores, layout, né, para estar verificando. Mesmo ela ainda estando na fase de incubadora, que a gente chama, ela pode ser acessada já com os conteúdos que ela tem, que é odontologia.bvs.br. Então, se alguém já tiver a intenção de estar verificando, pode estar entrando, verificando como é que ela está sendo desenvolvida e dar sugestões, porque aí a gente agradece, porque a gente, com as sugestões dos usuários, a gente consegue fazer uma melhoria. O LIS, como eu já falei, que é o localizador de informação de saúde, com uma única estratégia de busca, o usuário ele pode estar fazendo pesquisa em várias bases de dados ao mesmo tempo, né? Então, alguns esclarecimentos é que a biblioteca, então, de odontologia é a responsável na realidade, ela funciona como uma secretaria executiva, né, da BVS Odontologia. Então, cada participante dessa biblioteca virtual vai estar responsável por colocar informação em alguns temas importantes nessa biblioteca virtual. O comitê consultivo, ele é o responsável, então, para certificar toda e qualquer informação que é colocada nessa BVS. Os bibliotecários vão estar trabalhando para colocar informação dentro da BVS, mas o comitê consultivo é que aprova as informações ou não, né? Então, há também alguns acordos de colaboração. Isso aí a gente vai mudando conforme o tempo vai passando, verificar quem faz o que dentro da própria biblioteca virtual, né? Então, essa biblioteca virtual, como eu já falei no início, ela usa uma metodologia que foi desenvolvida pela BIREM, e a biblioteca virtual, então, está buscando parcerias para que ela consiga sobreviver, né, no mercado das bibliotecas virtuais. Esse tipo de informação, em relação àquilo que o usuário busca, vocês podem estar acessando o site da Biblioteca Virtual ou o próprio site da Faculdade de Odontologia da USP, que é www.fo.usp.br. Lá já tem o link direto para a biblioteca e lá já tem toda a estrutura para que vocês possam estar fazendo sugestões ou alguns esclarecimentos em relação
a busca dessa informação que eu acho que hoje em dia é tão importante e que está tão dispersa nesse universo que é o web. Voltando ao nosso tema de hoje, que seria primeiro o ensino à distância, ou educação continuada, e o nosso tema com a professora Vânia sobre as bibliotecas virtuais em saúde. Gostaria de perguntar primeiro para a professora Mene, aproveitando toda aquela sua explanação, sua apresentação, uma coisa que realmente me chama muito para quem já trabalhou com ensino à distância, que é justamente a formação da equipe que vai trabalhar. Você citou ali que precisa de um coordenador pedagógico, outras coisas. Como é que você sente isso, que você sente na pele agora? Você fez um curso realmente de ensino à distância. Isso é muito fácil, é difícil de trabalhar. Os professores estão realmente preparados hoje para enfrentar o ensino à distância, porque você sabe muito bem, até você falou, ensino à distância parece fácil, mas ele é muito mais complicado para ser feito, e o aluno também, ele tem muita maior informação. Como é que os professores encararam esse passo? Os professores precisam de um treinamento maior para compreender o que é, primeiro, o ensino à distância, e depois poderem enxergar que eles são muito necessários, porque eles ainda têm um preconceito, um receio de perder o seu espaço e tudo. Isso não é verdade. Na verdade, o ensino à distância é uma ferramenta de apoio, de sustentação muito interessante para o trabalho deles do dia a dia. Quando eles compreendem isso, eles trabalham a favor do resultado e eles veem que os alunos se interessam muito por aquele material e estão cada vez mais envolvidos com aquilo. Hoje a gente tem alunos que estão interessados em trabalharem no seu estágio com a parte do ensino à distância. A nossa disciplina é endodontia, eles poderiam estagiar na endodontia, eles querem estagiar no ensino, na parte da endodontia que trabalhou com a área do ensino à distância. Por quê? Porque eles estão motivados, eles estão vendo que é diferente, eles gostam daquilo, né? E os professores, por outro lado, ainda têm dúvidas, têm medo, têm receio de perder, como eu falei, o seu espaço, não sabem como adequar o seu material. Isso tudo precisa de um treinamento. Quando você gasta tempo fazendo esse treinamento, mostrando para ele que ele é muito importante, que quem vai dar todo o caminho, o planejamento do curso é o professor, não há problema nenhum. Aí, o que você vai ter de dificuldade na equipe é com respeito ao pessoal técnico, porque nós vamos precisar de técnicos que desenvolvam as nossas ideias, que façam os simuladores, como eu falei, as animações, de interesse para a odontologia. Não é tão fácil de trabalhar, porque eles não sabem o que nós queremos. E nós não sabemos o que eles podem fazer. Então, esse meio de conversa precisa ser muito bem ajustado, para que um não se sobreponha ao outro. Eles precisam aprender a trabalhar em equipe. Um depende do outro para que o sucesso seja alcançado. Realmente eu vejo que você chegou realmente ao ponto que a gente já sabe mesmo. Essa interação, essa participação de uma equipe é importante. Você não tem, como eu também não tive, quem já fez alguma coisa na odontologia, nós não temos nenhum técnico que nos auxilie, então nós temos uma dificuldade enorme em criar material didático, né? Professora Vânia, a senhora participou já de algum curso à distância, como é que a senhora se sentiu como aluna? Me passa esse perfil do aluno agora. Olha, eu participei de um único curso à distância e a minha experiência foi muitíssimo positiva. Embora eu trabalhe com pesquisa bibliográfica com os nossos usuários lá na faculdade, eu fui fazer um curso de pesquisa bibliográfica à distância. E foi uma experiência bastante importante, porque a gente tem uma responsabilidade um pouco diferente da que a gente tem quando você tem que ir para a sala de aula. Eu acho que, para mim, foi um pouquinho até mais cobrado essa participação, porque o curso ele ficava disponível durante uma semana, foram 6 aulas, portanto 6 semanas. Então, durante aquele período, você pode entrar a qualquer hora que você quiser na aula e fazer os exercícios. Então, tem toda uma parte teórica, só que ali você não tem um professor. Você vai lendo as instruções que a equipe programou, né? As lições daquele dia, cada aula era um assunto diferente. Aí depois tinham exercícios que a gente deveria estar fazendo, né? E depois conferindo esses exercícios com o resultado que a própria aula tinha lá no finalzinho. E cada aula a gente tinha que fazer 10 testes, né? De múltipla escolha. Aí depois aparecia lá, você acertou 7, você acertou 8. Então, a gente sempre
voltava para acertar as 10 questões, né? Embora isso não fosse um problema para você ir para a aula seguinte, né? Então, todo o conteúdo tinha a parte de interatividade, tinha as questões mais frequentes dentro desse curso. Então, na realidade, foi um curso que a gente não precisou do professor, né? Especificamente esse curso. Mas se precisasse, você teria uma pessoa interagindo com você naquele momento daquele curso para estar tirando as suas dúvidas. Eu, na realidade, não precisei muito disso porque este curso, na realidade, é uma ferramenta minha de trabalho, é um assunto que eu já conhecia muito. Mas eu achei, assim, uma tecnologia super inovadora. Eu não conhecia, né? Foi uma primeira experiência e eu acho que foi extremamente positivo e eu recomendo. Muito bem, você chegou realmente à nossa conclusão. Nós temos hoje no ensino à distância muito mais conteúdo, muita mais informação. Então, a pessoa que acha que vai fazer um curso à distância, um curso assessorado, um curso semipresencial, como são os nossos casos de odontologia, está enganado. Nós temos muito mais informação, muito mais conteúdo. E esse conteúdo todo, sai crescimento dessa informação toda, realmente a professora Mini falou, que leva ao professor a ter medo de ser substituído, né? Na verdade, isso não existe, porque quem cria o conteúdo é o professor. O conhecimento hoje, como eu sempre falo, é universal. Não existe hoje a detenção do conhecimento. Na época do Platão, do Sócrates, existia uns sábios. Hoje não existe mais isso. O conhecimento nosso é realmente universal. Mas você tocou num ponto que eu acho que nós podemos discutir isso, que é o direito autoral. O professor realmente, às vezes, tem medo de disponibilizar o seu conhecimento, disponibilizar aquele material clínico que ele fez, com medo de ele ser pego por outros profissionais e utilizado de uma forma indevida. Isso é uma coisa que limita mesmo, então, o acesso ou a participação de muitos professores nessa metodologia hoje. O que você acha disso? Eu acho que primeiro tem que ser revisto um seguinte conceito. Aquilo que eu produzo de material e eu uso em sala de aula, essa é uma forma de publicação, em primeiro lugar, né? Lógico que é do meu direito, como autora, que eu faça uso desse material. E também eu tenho que perceber que esse material pode ser utilizado. Por exemplo, a Vânia vai dar uma aula e ela... Ai, Mene, olha, eu queria... Você tem lá os seus slides, eu posso utilizar sem problema nenhum. A Vânia vai utilizar a minha aula como eu utilizei. Ela vai apresentar até falando, olha, essa parte, esse conteúdo foi revisto ou foi produzido pela professora Mene e tal. A mesma coisa, Vânia, eu preciso dos seus slides, vou lá, apresento. Isso não acontece quando você não tem esse contato. Infelizmente, é uma área que precisa ser bastante frisada e ensinada, que é a ética, né? Também aqui trabalha nesse sentido e a gente precisa ter o conhecimento do que isso pode causar de problemas. Os nossos alunos ainda não compreendem muito bem isso, né? Então, essa é uma primeira coisa a ser discutida. A outra coisa é que o material, na internet, você disponibilizou lá, eu mandei uma mensagem para a Vânia falando sobre um fórum, esta mensagem pode ser resgatada. Ah, mas é só hacker que consegue? Não, não é só hacker que consegue. Qualquer um que tem um pouquinho mais de jeitinho vai lá e consegue uma série de coisas. Eu mesma já consegui coisas que eu fiquei assustada de ver a facilidade com que eu resgatei material que não era meu. Como eu tenho todo o cuidado, é lógico que eu pedi informações, dei os créditos adequadamente e tudo, mas eu sei que é muito fácil para qualquer pessoa resgatar esse material e utilizar indevidamente. Então, a primeira coisa é ensinar ética para os nossos alunos, aqueles com quem a gente tem contato e responsabilidade de fazê-los compreender que isso precisa ser respeitado. A segunda coisa é que o nosso material, ele está sendo publicado à medida que está sendo utilizado. Então, qual seria o meio termo? Eu fazer um material bastante bem comunicado quanto ao autor. Então, cada um dos slides pode vir lá com o nome, então a Vânia coloca o nome dela, o logotipo da biblioteca em cada um dos slides. A outra coisa isso pode ser removido dali, pode, é verdade. Mas você pode criar meios de dificultar essa remoção, né? Como eu falei, tem softwares que pegam seus slides de PowerPoint e traduzem isso para um tipo de arquivo onde ele não vai poder editar de forma nenhuma. Ele pode até gravar aquilo no computador dele, mas a edição vai ficar bastante complicada, vai dar muito trabalho.
E edição desse material já é um passo extra, não é todo mundo que sabe fazer. Então você sabe que o material vai ficando cada vez mais difícil de que o autor seja removido naquele cantinho do slide ou na posição que você colocou. Mesmo os nossos exames radiográficos, muitas vezes é discutido, né, caso clínico que a gente queira publicar, como é que a gente vai publicar isso sem que a pessoa pegue e utilize indevidamente dizendo que é seu, como já aconteceu em sala de aula, eu contando isso para aluno em pós-graduação, um rapaz levantou a mão, falou, olha professora, eu passei por uma situação assim, eu assisti um congresso, era de ortodontia, e um professor apresentou um caso clínico dizendo que era dele, fantástico, maravilhoso. O professor seguinte apresentou o mesmo caso clínico e disse, olha, eu gosto de apresentar, esse caso é do professor fulano, está no livro dele e tal. E era o mesmo do que o anterior, que não era o autor do livro, estava apresentando como sendo seu. Né? Então isso, infelizmente, existe. Dá para fazer isso na radiografia também. Você põe lá a sua chancela, o seu logotipo, o seu nome numa área que altere a informação que você quer que a imagem leve, então não vai poder ser removido, e você está publicando o material de qualquer forma. A necessidade nossa é compreender que tudo que se faz em termos de conhecimento não pode morrer em mim. A disposição delas em desenvolver a Biblioteca Virtual de Saúde é porque elas querem que essa informação seja divulgada e que o maior número de pessoas tenha acesso, né? Então, é essa a ideia que a gente precisa modificar em primeiro lugar. Em segundo lugar, compreender que tem níveis de segurança, sim, bons níveis de segurança na internet, que não vão fazer nenhum prejuízo ao autor do material. Pelo contrário, ele é autor, é preciso que outros vejam que ele produziu um bom material. E então, ele precisa tornar isso público de alguma maneira. Vânia, como existe na Biblioteca Nacional um registro de direitos autorais, e esse tipo de aulas que a gente coloca na internet, esse tipo de material que a gente coloca na internet, haveria alguma possibilidade dele ser cadastrado nessa Biblioteca Virtual em Saúde para que se garanta o direito autoral, por exemplo, de uma aula, de algum material? Existe alguma coisa? Vocês já pensaram em alguma coisa disso? Para facilitar realmente a vida de a gente que produz, nós que produzimos material didático, ou aqueles professores que têm um material didático que eles acham que é único, de se salvaguardar realmente disso, isso poderia ser publicado então nessas bibliotecas, ou guardado, catalogado como uma aula, armazenado, para se preservar o direito autoral? Já existe alguma coisa pensada nessa área? Olha, a biblioteca virtual, ela está pensando, mas ainda não chegou a um ponto final de como é que isso vai ser feito, né? O que eu acho importante, por exemplo, é que as pessoas tenham um local mesmo onde elas possam estar registrando, né? Eu acho também que é praticamente impossível que você consiga, né, hoje com a internet, de você guardar só para si aquilo que você tem. Então, hoje em dia está muita facilidade, às vezes até os filmes que estão sendo lançados no cinema, simultaneamente você já consegue recuperar pela internet. Então, são coisas assim, meio difíceis, mas que como existe a tecnologia para o mal, também existe para o bem. Então, eu acho que a gente tem que pegar a tecnologia do bem e estar utilizando isso para salvaguardar mesmo o próprio direito autoral e a autoria pessoal. Então, você teve trabalho para você montar uma aula, para você montar os seus slides, fazer o seu PowerPoint, enfim, ter aquela estratégia toda, né, para a sua aula, e de repente vem alguém e toma aquela aula como sendo sua, né? Eu acho que a biblioteca virtual é um espaço, sim, para a gente tá colocando isso, e uma das possibilidades, por exemplo, é dessas aulas funcionar na realidade como um banco de aulas. Então, alguém pode estar acessando o conteúdo, mas a pessoa não tem acesso àquela informação, colocar algum mecanismo que ela não consiga fazer o download daquela aula, mas sim ela tem uma forma de, se ela tiver interesse, ela pode estar entrando em contato com o autor e solicitando para o autor esses slides ou essa aula montada. Perfeito. Eu acho que a gente pode estar caminhando para esse lado. Eu acho que isso daqui resolveria grande parte dos nossos problemas, né? Que hoje a gente vê, quando a gente conversa com algum professor, podemos trabalhar essa sua aula, tá? Falou, olha, mas me deu tanto trabalho, é um caso tão difícil que eu não quero pôr na internet, porque todo mundo vai pegar. Mas isso não nos limita. Eu lembro, no meu caso pessoal, de ter emprestado meu material de próteses para um professor estrangeiro, e 10, 12 anos depois, um professor foi até o país dele e falou, Moacir, o seu material está sendo divulgado, porque o seu nome aparece no slide.
Então, desde a época do slide, também era duplicado o nosso material, sendo que você trabalhava através da confiança e da ética profissional. Então, esse é um problema que de longa data, mas eu acho que hoje, com esse tema que você está falando que pode ser possível levar para a biblioteca virtual, acho que é uma coisa que pode realmente solucionar, né? Você, pelo menos, se guardar esse seu direito. Né? E quando a gente fala de direito, também você fala alguma coisa importante. A recuperação integral dos documentos nas bibliotecas digitais, né? Você falou que uma das coisas que está se pretendendo é que as editoras nacionais tenham o seu conteúdo full dentro da biblioteca virtual, a biblioteca digital, ou seja, o texto na sua íntegra. Isso será uma realidade a longo tempo? Alguma coisa que nós estamos caminhando agora? Como é que você tem sentido as editoras nesse ponto aqui nesse país? Eu acho que as editoras, elas têm um cunho muito comercial, né? Então, na realidade, eu vejo assim, o foco delas realmente é a venda do livro didático, principalmente, né? Mas eu acho que ela pode criar um mecanismo que você tenha, por um processo de assinatura, alguma coisa assim, que você se filie à editora e que você tenha acesso aos livros disponibilizados online. Assim como você tem TV a cabo, você tem uma série de coisas que você pode estar acessando, você pagando, né, uma mensalidade, uma anuidade, não sei na realidade como é que isso poderia funcionar. Mas eu acho assim que é um filão bastante grande para o mercado. Hoje nós temos vários tipos de leitores, a gente tem aquele que gosta de pegar o livro, gosta de folhear, né? Gosta de ir à biblioteca, e tem aqueles que já não, eles preferem ficar lá horas na frente da tela, lendo, ele fala ali um pouquinho, daqui a pouco eu volto e tal. Então eu acho que esse é um caminho. A própria universidade, ela está assinando livros online com algumas editoras internacionais, por enquanto. Então, o usuário dentro da Universidade de São Paulo, ele pode ter acesso a uma base de dados de livros na íntegra, mas isso, por enquanto, só ainda dentro da universidade. Então, eu acho que é uma tendência e eu acho que é um filão bastante grande no mercado editorial. Nossa, isso iria facilitar muito a vida, por exemplo, de quem trabalha com ensino à distância, você ter acesso a conteúdo enorme, né? O dentista não precisaria, o profissional não precisaria comprar todas as revistas ou todos os livros, faria uma assinatura que logicamente ficaria mais barata, porque não teria o custo da impressão, só o custo do direito autoral e da elaboração do material. Eu acho que esse é um caminho, né, para a gente seguir. Uma coisa interessante é que a fidelização do aluno, vamos voltar com a doutora Mene, essa fidelização do aluno, como conseguir que o aluno se torne frequentador do nosso curso à distância, né? Como a professora Vânia falou, ela gostou do curso, ela participou. Mas será que tem aluno que não se interessa, aluno que fica, sabe, não, depois eu vejo e tal. Temos que motivar esse aluno, temos que criar essa interatividade. Existem ferramentas realmente para chamar o aluno. Eu acho que o mais importante é cativar esse aluno faça parte do grupo, não é verdade? O que você acha? Hoje tem uma discussão grande a respeito disso, porque o início do ensino à distância, na odontologia pelo menos, foi um início meio atrapalhado, né? Ensino à distância é fácil, a gente pega o material que está produzido e já joga na internet, pronto. Aí só fala para o aluno ir lá acessar. E não é bem por aí, né? Não é bem assim. E a gente começou a ver que as coisas ficaram atrapalhadas, os resultados não foram alcançados. Por quê? Porque o aluno se desinteressou, se desmotivou, o material não está adequado, não está ajustado para a mídia, como eu falei. Outra coisa é que nós aprendemos de maneiras diferentes. Tem pessoas que são muito mais visuais e tem pessoas que são muito mais auditivas. Tem outras que são muito mais no tato, elas precisam tocar as coisas. Na odontologia, como a gente já conversou algumas vezes, não se dissocia o presencial da distância. Tem que haver as duas formas conjuntas ali, trabalhando uma com a outra. E isso vai ajustando um e outro dentro do processo de ensino-aprendizagem. Quando você faz só à distância, você perde algumas coisas, né? Esse contato, como eu falei, o tato, pegar as coisas, você já não vai ter. Mas você pode trabalhar o audiovisual para conseguir trazer esse aluno para você. Além disso, você precisa ajustar um pouquinho e trabalhar um pouco mais o conhecimento com respeito a perfil pessoal no seguinte:
Como nós gostamos de estudar, nós somos professores, né? A Vânia falou, não, eu gostei, fiquei empolgadíssima e tudo, porque é o perfil dela, ela gosta de estudar, né? Eu conheço a Vânia, ela quer, ela sabe, ela quer aprender, ela quer ir atrás. Pois ela acabou de dizer que ela foi fazer um curso que ela está habilitada, mas ela queria fazer. Então você vê que é o desejo. Esses dias eu tive uma discussão com meu marido porque ele queria fazer um curso totalmente à distância. E eu falei, olha, vou ser honesta com você, você não tem o perfil para fazer um curso assim. Porque você precisa planejar, você precisa se determinar a estar lá no tempo correto, fazer os exercícios, buscar o seu resultado. E isso precisa de um perfil para o ensino totalmente à distância, né? Quando você tem o presencial junto, você consegue administrar melhor esse fato. Mesmo assim, é difícil você trazer o seu aluno se o seu material não for um material que tem um atrativo visual, de áudio, do colorido. Como ela falou, houve todo um estudo de cor para se montar a BVS, a página da BVS. Por quê? Porque se você faz inadequadamente, você perde o seu leitor, o seu usuário, e nem sabe por quê, porque você jogou lá um contraste inadequado, uma cor que cansa a vista. Tudo isso é importante e às vezes os professores não tomam conta da importância que isso tem na produção do material adequado para aquele tipo de mídia, e aí você perde o seu aluno totalmente. Então é um cuidado muito grande que a gente precisa ter para não justificar depois que a perda do aluno, é porque o ensino à distância não funciona. Na verdade, nós não estamos fazendo direito. E eu acho também que é até uma mudança própria de comportamento mesmo, de atitude, que nem sempre a gente está preparado para a mudança, né? Quantas vezes você tem no seu local de trabalho, olha, agora a gente vai funcionar dessa forma, você fala, mas eu acho que não vai dar certo. Porque é uma coisa nova e é muito... O novo sempre assusta um pouco. Então, eu acho que a gente tem que sim que procurar o novo, né? Eu fui atrás realmente porque eu falei, não, eu tenho que saber como é que funciona essa tal de ensino à distância, né? Como é que é esse curso. Então, eu acho que a gente não ter, aliás, o medo, né, do novo, de você se manter muito no tradicional, né? Vamos ver o que é que tem de novo. Se eu não gostar, não faço mais, tá certo? Ou vou procurar outras instituições, outras pessoas que estejam trabalhando. Então, na realidade, eu acho que é um pouquinho, você está mudando o seu paradigma ali do tradicionalismo para uma coisa mais, isso mais nova, mais diferente. Porque você veja só, nós temos, na verdade, duas áreas dentro do nosso ensino, da nossa educação. Nós temos o aluno de graduação, que é o aluno que está se iniciando, e temos os alunos na área de pós-graduação. Na verdade, são dois perfis. O outro de pós-graduação já é um profissional, já tem experiência, já passou pelo ensino, já fez provas, já se graduou, fez tudo aquilo. Esse perfil do aluno da graduação é diferente do aluno de pós-graduação, eu acho. Né? O perfil é diferente. A adequação do material também é diferente. Eu acho que o aluno da pós-graduação aceita muito mais fácil. E o aluno de graduação, só para ele participar num contexto com um monte de outras matérias que ele tem que estudar ao mesmo tempo, ele se desvia um pouco, né? É mais difícil cativar esse aluno, no meu ponto de vista. O aluno de pós-graduação é mais fácil, você não acha isso? Você estava falando de graduação anterior, a gente tem uma experiência muito engraçada nesse sentido, porque as plataformas te permitem fazer o resgate de informações estatísticas, de frequência, que hora que o aluno entrou, quais as páginas que ele visitou, o que ele viu e tal. E nós temos alunos que só fazem visita à plataforma de educação que a gente está utilizando lá na São Leopoldo de madrugada. E aí você fica, a primeira vez que você vê, você fala, ai meu Deus, como é que esse menino vai desenvolver, como é que ele está estudando, ele não está dormindo, ele precisa dormir, ele precisa descansar e tudo. E são os melhores alunos. São os que vão assistir a aula, eles já leram o texto, eles já passearam no link, eles já foram para a internet, eles discutem com você outras coisas, eles querem saber mais, porque eles já buscaram mais. Aquilo só ele já não interessa, ele quer ir além. Então, ele está motivado, ele está ansioso por aquilo e tudo. E o aluno de graduação que a gente, em geral, acha que não vai. O aluno de pós-graduação, ele precisa ter uma liberdade maior. Então, quando você monta um curso para pós-graduação, você precisa deixá-lo um pouco mais livre para que ele faça suas pesquisas individuais
com mais leque de possibilidades e possa discutir as possibilidades que ele encontrou, as diversas tendências de ciência que ele viu num determinado assunto que ele esteja estudando e tudo. Então, são também maneiras diferentes de você estar ensinando posturas para um tipo de público alvo diferenciado. No aluno de graduação, eu preciso que aquele menino seja formado. A Vânia lembrou, eu tenho um planejamento, eu tenho um curso para ser ministrado, um mínimo de conteúdo que ele precisa sair e eu ter a certeza de que ele saiu carregando todo esse conteúdo com ele. Na pós-graduação, eu preciso formar um indivíduo que pense e que seja capaz de ir em busca da sua informação. Ele é o cara que vai utilizar com muito mais propriedade a biblioteca virtual do que o aluno de graduação. O de graduação precisa ser preparado para isso, mas você sabe que dele ainda vai ser custoso que ele entre, que ele trabalhe e tudo. O de pós, não, ele já precisa estar com isso em mente e já trabalhar com liberdade. Mas, de todo jeito, é uma forma prazerosa de se ensinar, né? Muito, sem dúvida. Muito. Eu vejo que eu tenho acompanhado o seu curso, tenho visto seus alunos entrarem de madrugada, fazerem as suas incursões na internet, uns menos, uns mais, mas, na verdade, todos eles têm participado. Mas, falando da BBS, a Biblioteca Virtual em Saúde, uma coisa que me chamou a atenção, você falou uma tal de apresentação de protocolo de intenção. Isso é uma coisa que parece um pouco complicada, precisa fazer um protocolo de participação, de intenção. Como é que é isso? Explica um pouco, porque muitas pessoas que têm nos vindo agora das universidades, né? Então explica um pouco como é esse protocolo, como é que pode participar. Eu vejo que essa biblioteca virtual é colaborativa. Sim, né? Totalmente. Isso é muito interessante. Isso é interessante. Por exemplo, se você faz parte de uma associação, de um instituto de ensino superior, por exemplo, e você tem interesse em estar participando da biblioteca virtual. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe montada, tá? Eu tenho, por exemplo, lá minha biblioteca, né, de paredes, uma biblioteca de 4 paredes. Eu tenho, por exemplo, uma equipe e tenho equipamentos que eu possa estar verificando. Então, por exemplo, se eu tenho um profissional dentro da minha instituição que ele adora ficar navegando na internet em busca de informação sobre eventos na área de odontologia, por exemplo. Então, se esse profissional está apto para estar fazendo essas buscas em relação aos eventos, essa instituição pode estar encaminhando para a biblioteca da Faculdade de Odontologia da USP, fazendo uma breve descrição, né, de quem ela é e como é que ela pode participar, dizendo que tem um profissional que teria condições de estar colocando informação nessa biblioteca virtual sobre eventos na área de odontologia, tanto nacionais como internacionais. Então, você está colocando o quê? Na realidade, é um protocolo, até uma palavra um pouco mais forte, né? Mas ela é mais assim, um pouquinho light. Dá um pouco de medo? Né? Não dá medo de maneira nenhuma, né? Então, a pessoa coloca a sua intenção em estar ajudando a colocar informação nessa BVS. Aí vai ser avaliado, então, pela biblioteca e pelo comitê consultivo, e aí essas pessoas vão estar se agregando à nossa biblioteca virtual e estar cooperando nesse sentido. Então, aquilo que as pessoas puderem ajudar, elas podem estar se manifestando. Eu tenho certeza que você falando isso daqui, a professora Mini já está com os neurônios pensando assim, meu Deus, nós precisamos colaborar, isso é verdade. Eu mesmo, na primeira vez que a professora Thelma falou de cooperação, falei, poxa vida, a gente poderia até cooperar com isso, assim, mas como? Que tempo? Que horas que nós vamos colaborar com isso? Nós já trabalhamos até às 10 horas, 11 horas, meia-noite. Então, é uma coisa para se pensar, mas eu acho muito interessante essa ideia de colaboração. Claro. Eu acho que esse é o caminho. Se todos nós conseguirmos colaborar com alguma coisa que a gente faz bem, por que não? Né? Então, a doutora Memi como o doutor Moacir estão disponíveis. Um deles vamos fazer um protocolo de intenções para fazer a nossa colaboração. É uma área que a gente realmente gosta muito e nós vamos fazer a nossa pequena contribuição, com certeza, né? Mas eu estou muito satisfeito com essa apresentação de hoje. Eu acho que a gente discutiu, numa forma rápida, o ensino à distância, a procura de informação, essa nova ideia da biblioteca virtual em saúde, que não é tão nova, vem de 98, mas que, como tudo nesse país, é muito difícil de ser realizada. E eu tive a oportunidade de falar e de visitar a biblioteca na USP, conversar justamente com isso, e verificar a equipe, né? Eu vejo a equipe trabalhando na organização, na produção, na elaboração, em tudo. Então, as mesmas pessoas fazem tudo. Então, quando a doutora Mini fala assim, precisava de uma equipe, lamentavelmente, ainda não estamos com meias equipes. Né? Não podemos contar com equipe realmente de participação. Né? Eu gostaria de lembrar aqui, para quem nos está assistindo hoje,
a participação do 24º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a ser realizado em janeiro de 2006, do dia 28 ao dia 2, né, de fevereiro, convidando vocês a participarem em um grande evento científico, tecnológico, onde vocês vão ter a oportunidade de assistir grandes nomes da odontologia internacional e grandes nomes também da odontologia nacional. Um congresso que poderíamos falar dos maiores do mundo, se não o primeiro, em número de participantes. Né? Nós temos hoje já inscritos quase 20 mil pessoas nesse congresso. Nós temos uma grade horária fantástica, uma grade científica envolvente. Tenho certeza que todos aqueles que participarão vão gostar. Eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Mene, para ela fazer as suas considerações finais, depois para a professora Vânia também. Bom, com respeito ao ensino à distância, o que eu posso deixar assim para uma finalização sobre esse assunto é o seguinte: o professor que quer ficar distante, não é buscando o ensino à distância que ele vai conseguir. Na verdade, o ensino à distância é o que exige mais presença do professor, ainda que seja virtual, mas exige muito a presença de um professor. Então, professores, vocês são muito importantes. Aquilo que vocês podem produzir, que já estão produzindo no presencial, podem produzir muito mais com a utilização de um suporte à distância. E isso vai ser, sem dúvida, muito bom para os seus alunos, para nós como um todo, para a sociedade, para você crescer até como nação. A gente tem que pensar nisso nos dias de hoje. A nossa nação precisa de ensino e é uma possibilidade de levar ensino a situações e lugares remotos em toda esta grande nação da qual a gente faz parte. Eu os incentivo a começar esse trabalho. Bem. Eu gostaria de deixar uma mensagem em relação àqueles que buscam informação na área da saúde, para só tomarem um pouquinho de cuidado, né, em relação onde buscam essas informações, porque elas são muito importantes para o desenvolvimento das pesquisas, para as suas atualizações profissionais. Então tem que ter uma certa cautela e uma certa seriedade na hora dessa busca da informação. Então, se eu já deixei o endereço da USP, óbvio que não é só a USP, né? A gente tem uma série de outras instituições também que trabalham com essa parte de disseminação da informação. Então, é só para tomar um pouco de cuidado na relação, na hora de você estar indo buscar uma informação na área de saúde, que é uma coisa extremamente importante para os dias de hoje, né? Confiabilidade naquilo que você está pesquisando. Realmente você falou uma coisa que a gente nem abordou, que é o lixo da informação. Hoje a tecnologia nos dá imensidão de lixo. Toda vez que você faz uma pesquisa, você realmente nem tem certeza se essa informação é confiável ou não. Então, essa nova que eu já falei que não é tão nova assim, tendência de você centralizar essa informação, de dar como se fosse uma chancela de autenticidade dessa informação, das coisas importantes. Bom, gostaria de agradecer então a professora Maína Esquelto Macedo pela sua contribuição, a professora Vânia Funaro também por essa nosso bate-papo de hoje, convidar vocês a assistirem esses programas e no ano que vem, esse é o nosso último programa, o ano que vem a gente espera estar novamente com vocês e divulgar realmente o conhecimento. Como a doutora Mene falou, esse país é de dimensões continentais e eu acho que essa forma de transmissão de televisão via IP é uma das coisas mais importantes. A forma de transmissão via satélite abarca ou engloba o país inteiro, são as coisas mais importantes. Agradecemos novamente a sua participação e nos despedimos com até logo. Muito obrigado.